Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho? Espero que sim. Hoje a gente vai resolver um exercício sobre viscosidade, beleza? Na nossa playlist de operações unitárias você já vai encontrar alguns exercícios resolvidos a respeito desse tema. E hoje a gente vai resolver mais um, beleza, gente? Então, fiquem espertos aí, espantem o sono e bora para o nosso vídeo de hoje. Um viscosímetro é formado por dois cilindros concêntricos. O que significa isso? Que em todo o concêntrico significa que ao redor de todo ele essa abertura ou essa espessura aqui é a mesma em toda a volta, porque eles possuem o mesmo centro. Tá? Então, concêntrico significa que os dois cilindros possuem o mesmo centro, né? E isso indica o quê? Indica que a espessura ao redor de todo o cilindro é a mesma, né? Entre os dois cilindros é a mesma, conforme indica a figura. Para pequenas folgas, pode-se supor um perfil de velocidades linear no líquido que preenche o espaço anular, ou seja, o espaço entre os dois cilindros. O cilindro interno tem 75 milímetros de diâmetro e 150 milímetros de altura. Esse é o interno, que é o que você está vendo aqui, ó, que é o que está se movimentando, tá? Sendo a folga para o cilindro externo, ou seja, essa espessura aqui, ó, igual a 0,02 milímetros. Tá. Um torque, então vamos colocar aqui, a gente está vendo que o diâmetro do cilindro interno é 75 milímetros, né? A altura aqui, ó, 150 milímetros, eu só não estou colocando todos os dados porque ele já está dando aqui, né? Já está na figura, inclusive, né? Aqui a espessura, esse eu anotei. E um torque de 0,021 newtons, eu vou colocar aqui, ó, torque é igual a 0,021 newtons. Tá? A gente vai falar disso. É necessário para girar o cilindro interno a 100 RPMs. Tá? Então, eu vou colocar aqui, o RPM é a quantidade de voltas que dá por minuto. Então, é um jeito de medir a velocidade, só que é a velocidade aqui do cilindro, né? Então, é uma das formas, mas a gente já vai ver o que a gente faz com isso. Determine a viscosidade dinâmica do líquido na folga do viscosímetro. Ele até dá a resposta aqui, né? Se ele quer saber a viscosidade dinâmica, é o μ, certo? Então, é isso que ele quer saber. Bom, o que a gente aprendeu? A gente viu que para a gente achar o μ, a gente tem a tensão de cisalhamento é igual a μ vezes a velocidade sobre a espessura, certo? A gente tem a velocidade, não está em metros por segundo, mas a gente tem o RPM aqui, né? Então, se a gente tem o RPM, a gente consegue transformar isso aqui para metros por segundo. Tem que estar em metros por segundo, que tem que estar no SI, não esqueçam disso. A gente já vai ver como transforma isso daqui. Então, a gente tem como achar a velocidade. A gente tem a espessura, que é 0,02 milímetros. Também tem que passar para o SI, porque tem que sair de milímetro para metro. Beleza, só que a gente não tem a tensão de cisalhamento, isso a gente não tem direto aqui, a gente teria que calcular. Existe outra forma de calcular a tensão de cisalhamento? A gente sabe que a tensão de cisalhamento também é igual a força sobre área, certo? Então, força a gente tem aqui, que na verdade é o torque, a gente tem como transformar esse torque para força, já vamos ver como que a gente faz isso. E a gente também tem como descobrir a área, né? Aqui eu tô falando de um cilindro, lembra? Então, o cilindro é 2πr vezes a altura. Então, a gente consegue também determinar a área, até porque π a gente sabe o valor, o raio a gente tem e a altura também a gente tem, ó. A altura é 150 milímetros, que tá aqui na figura, e o raio, o diâmetro, né, que é 75 milímetros, e se a gente tem um diâmetro, a gente tem o raio. Então, ou você faz essa fórmula primeiro, acha a tensão e substitui aqui, ou isso, lembra o que a gente já estudou lá na semana passada, que eu mostrei nos vídeos da semana passada? Aqui os dois não significam tensão de cisalhamento?
Tanto esse é igual a esse, quanto esse é igual a esse, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode igualar essas duas fórmulas. Então, a gente sabe que μ vezes a velocidade sobre a espessura é igual à força sobre área e vice-versa. Vou até pôr o contrário aqui, ó. Força sobre área, para vocês verem que é a mesma coisa, é igual a μ vezes a velocidade sobre a espessura. Muito bem, eu tenho a fórmula aqui. Só que a gente tem o torque, a gente não tem a força. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O torque é igual à força vezes o raio vezes o seno de θ, tá? O que acontece? Se você buscar esse ângulo aqui, na verdade, é o ângulo formado entre o vetor força e o vetor raio, tá? Aqui, o que acontece? O vetor raio, ele tá aqui, certo? Se você pegar aqui o vetor força, ele vai na tangencial. Então, aqui, ó, forma um ângulo, né? Eu vou até colocar com uma outra cor aqui, porque aqui tá escuro. Aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Então, toda vez, como aqui a gente está falando de cilindro, então o que vai acontecer é a força e o raio aqui, eles vão sempre formar um ângulo de 90 graus. Então, esse θ aqui vai ser 90 graus. O seno de 90 é igual a 1, então aqui não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, a gente sabe que o torque vai ser igual à força vezes o raio. Muito bem. Então, a gente quer achar a força para poder substituir aqui na fórmula, certo? Então, eu vou isolar ela, força vai ser igual a torque sobre raio, né? Então, eu quero achar a força, o torque é igual a 0,021 newtons e o raio aqui é metade, né? Veja, se aqui ele está dando o diâmetro que é de 75 milímetros, veja aqui, ó, do cilindro, metade disso, quanto vai ser? 37,5, né? Então, 37,5, veja que aqui está em milímetro, tá? Se tá em milímetro, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar, eu vou escrever aqui em cima, daqui a pouco eu melhoro tudo isso aqui, tá? 75 milímetros, então isso aqui é igual ao diâmetro. Se você quer achar o raio, você vai ter que dividir por 2, certo? Isso daqui, então, dá um valor de 37,5. Agora, está em milímetro. Para passar para metro, o que você tem que fazer? Vezes 10 a menos 3. Tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui embaixo. Então, vezes 10 a menos 3. Então, a força aqui vai ser igual a 0,56 newtons, tá? Então, ó, 0,56 newtons. Então, aqui a gente tem a força. Muito bem, então aqui a gente já consegue substituir a força, que é 0,56. Muito bem, aqui a gente vai colocar a área. O que é a área? A gente sabe que a área do cilindro é 2πr vezes a altura. Então, vou colocar aqui, ó, 2πr vezes a altura, tá? Isso vai ser igual viscosidade dinâmica, que eu quero achar, vezes a velocidade. Vou apagar aqui. Porque aí a velocidade a gente vai ter que achar. A nossa velocidade aqui está em RPM. A gente, na verdade, vai precisar achar ela em metros por segundo. Então, qual a velocidade que o problema dá aqui? Ó, 100 RPM, certo? Só que eu tenho que colocar tudo no SI, lembra? É o que mais pega nesse exercício, é a transformação de unidade. Então, eu tenho que passar isso aqui para metros por segundo. Como é que eu transformo isso? O que é rotações por minuto? Rotações por minuto é o número de voltas que ele dá em um minuto, né? Então, eu tenho uma circunferência que, no nosso caso aqui, ó, é esse cilindro aqui, certo? Então, a gente tem essa volta, então, é quantas voltas ele dá por minuto. Então, cada rotação é uma volta, certo? Um comprimento da circunferência. Como que se calcula o comprimento da circunferência? Ou seja, como eu sei qual é em metros essa volta aqui? Isso daqui é igual a 2πr. Isso aqui é o comprimento da circunferência, tá? Então,
uma volta na circunferência equivale a 2πr, né? Muito bem, só que o que acontece? E se eu calcular isso aqui, eu consigo achar, ó. Então, 2 vezes 3,14 vezes o raio. Qual é o raio? 37,5. E veja que é 37,5 vezes 10 a menos 3, né? Por quê? Porque eu quero saber em metros por segundo. Então, tem que estar em metros. O raio, aqui, se eu colocar só 37,5, é em milímetros, né? Então, tenho que passar para metros. Veja, se eu fizer essa conta aqui, eu sei que uma volta na circunferência tem 0,2355 metros. Uma volta, né? Agora, quando eu falo na velocidade dessa circunferência, é 100 RPMs, então é 100 rotações por minuto. Então, a cada minuto ele dá 100 voltas. Ou seja, isso daqui eu vou multiplicar por 100, né? Então, isso daqui, ó, vai equivaler a 23,55 metros por minuto, tá? Por minuto, porque é o RPM. Muito bem, então o que acontece? Eu tenho aqui 23,55 por minuto, metros por minuto, mas a minha velocidade tem que ser dada em metros por segundo, porque tem que estar no SI, né? Eu sempre falo isso para vocês, tem que estar no SI. Então, se está em minuto, tem que passar isso para segundo. Então, como que eu vou fazer isso? Bom, um minuto tem quantos segundos? É só eu dividir isso aqui por 60, né? Porque se é 23,55 em metros por minuto, ou seja, isso daqui contém 60 segundos, né? Porque aqui é 1 minuto, contém 60 segundos. Em 1 segundo, porque você quer saber por segundo, quanto isso vai dar? Então, você vai dividir por 60, então vai me dar um valor de 0,3925 metros por segundo, tá? Eu só tô fazendo passo a passo, lógico que se você já sabe, gente, já multiplica isso aqui por 100 vezes, na verdade, inclusive aqui, ó, esse primeiro eu tô dando um passo a passo, mas, ó, você sabe que 2 vezes R aqui, ó, 2R o que é? É o próprio diâmetro, você já podia ter posto 75, né? Então, eu tô só fazendo um passo a passo para vocês saberem como passar, mas pode ir mais direto, não tem problema nenhum. A gente já colocou aqui a força, né? Aqui a área, que é a área do cilindro, já vamos falar nela. Igual a viscosidade dinâmica que a gente quer achar, e a gente acabou de achar a velocidade, porque tem que ser em metros por segundo. Então, vezes 0,3925. A espessura aqui é a espessura entre o cilindro externo e o interno. Veja que ele dá, que a espessura, você não precisa nem calcular igual o outro problema, que ele já dá essa espessura, que é 0,02 milímetros. Mas lembra, eu tenho que sair de milímetro e passar para metro. Como é que eu saio de milímetro e passo para metro? Eu vou fazer aqui vezes 10 a menos 3, tá? Então, aqui, ó, veja, eu vou ter que colocar essa espessura como 0,02 vezes 10 a menos 3, tá? Muito bem, vamos substituir aqui a parte da área. Então, eu vou ter, ó, 0,56 dividido. Se aqui você já se ligar, ó, aqui, 2 vezes o R é o diâmetro, você já pode pôr o diâmetro direto, tá? Como a gente já tinha calculado o raio aqui, que era 37,5, e veja, 37,5 milímetro, né? Se você quer passar isso aqui para metro, você tem que multiplicar por 10 a menos 3. Então, dá 37,5 vezes 10 a menos 3. Então, se você não se ligar aqui, que aqui você já tem o diâmetro, não tem problema, coloca tudo, ó, 2 vezes 3,14, que é π, vezes o raio, que é 37,5 vezes 10 a menos 3, né? Vezes a altura. Qual é a altura? Ó, ele dá aqui, ó, 105, que é a altura do cilindro, 150 milímetros. Só que lembra, tem que sair de milímetro e passar para metro. O que você faz aqui? Também a mesma coisa. Você vai multiplicar por 10 a menos 3. Então, aqui, ó, vezes 150 vezes 10 a menos 3, porque a altura aqui tem que estar em metros também.
Isso vai ser igual a, se você dividir aqui, ó, 0,3925 já dividir por 0,02 vezes 10 a menos 3, você vai achar um valor de 19625 vezes a viscosidade dinâmica, que é o que você quer achar. Vou fazer aqui passo a passo, tá? Porque aí você consegue perceber onde você errou. 0,56 dividido por, se você fizer aqui, ó, essa parte de baixo, essa multiplicação aqui, você vai chegar num valor de 0,035325, ou pelo menos algo parecido com isso, tá? Isso vai ser igual a 19625 vezes a viscosidade dinâmica. E você vai chegar num valor de 15,853, né, dividido por 19,625, você vai chegar num valor de 8,07 vezes 10 a menos 4, certo? Ou seja, a viscosidade dinâmica é igual a 8,07 vezes 10 a menos 4, aqui, quilo por metro por segundo. Isso daqui, gente, é a mesma coisa que essa resposta que o problema está dando aqui em termos de unidade, tá?